Olha, hoje eu quero refletir com vocês, eu vou ser bem objetivo. Vocês sabem que às vezes eu fico aqui ensinando, outras vezes é uma palavra mais profética, mas hoje eu acredito que é mais uma motivação para você decidir a viver uma vida com propósito. Olha o nosso tema: a coragem que desafia o impossível, o traçar de um novo caminho. E você verá que a Bíblia, em cada detalhe, cada história, cada versículo, ela traz consigo muitos ensinamentos aplicáveis na nossa vida hoje. 1 Samuel 17, 37. Este é o versículo base da minha reflexão. O momento em que Davi se levantou para enfrentar o gigante Golias. E ele disse para o rei Saul, antes de ir para a luta, porque o rei quis que ele colocasse uma couraça de soldado, e ele tentou andar com aquilo, e ele disse: olha, meu rei, eu nunca usei essas coisas. Tirou aquela couraça, aquela roupa, aquilo era de bronze, pesado, desconfortável. Ele diz: nunca usei isso. Tirou. E aí ele deu um testemunho: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor esteja com você. Olhe para mim, imagine, eu particularmente tenho facilidade para criar cenários na minha mente, eu creio que você também tem. Eu não sei, eu acredito que todos vocês conhecem a história de Davi. O exército dos filisteus de um lado, os inimigos, um vale, e do outro lado o pequeno exército de Israel. Então imagine o silêncio no ar, e este gigante chamado Golias desafiando o exército de Israel. Os gritos que ele dava naquele vale, imagine que soava como um trovão. Ele tem uma couraça, ele tem uma espada, uma lança afiada, era um homem experimentado nas guerras, nas batalhas. Imagine os soldados de Israel tremendo de medo. Porém, ali estava o jovem pastor de ovelhas, Davi. Davi estava ali. E ele se levanta. Davi ficou inconformado, e ele se levanta não porque ele tinha uma armadura, não porque ele era um soldado de guerra, não porque ele tinha espada, ele tinha apenas uma funda, e ele tinha um coração que ardia por Deus. Ele teve a experiência cuidando do pequeno rebanho que o pai designou, de matar um leão para defender as ovelhas, de matar um urso. E ele se levanta, porque naquela situação que ele estava, ele não viu a impossibilidade de vencer o gigante, ele viu a oportunidade de Deus agir através da vida dele. Então eu quero que você
Imagine esse quadro. Os soldados tremiam de medo. Davi deveria ter 17 anos, mas ele tinha o que os soldados não tinham. Ele tinha coragem, determinação para enfrentar uma situação que parecia impossível. E eu quero dizer para você que coragem não é ausência do medo. Coragem é você ir em frente mesmo tremendo. Coragem, eu digo que ela vem acompanhada de determinação, de ação. Coragem, ela vem acompanhada de ousadia, com base, muitas vezes não na nossa capacidade, mas de que Deus vai nos abençoar. Porque Saul disse: vá, meu filho, com Deus, vá e que Deus seja com você. Porque Saul, que era o rei de Israel, o homem mais alto de Israel, estava com medo e depressivo dentro da tenda, porque ele não ousou nem sair lá fora, para pelo menos olhar para o gigante, que humilhava eles, porque o olhar do gigante era olhar de desprezo. E quando Davi, com 17 anos, disse: rei, eu vou lutar com o gigante, o rei diz: não, você não pode. Não, eu já matei um leão, um urso. Sabe o que acontece, irmãos? Davi, ele não foi na base da teoria, ele tinha experiências com Deus. E ele era um matador de leão e de urso e ninguém sabia. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus não se orgulha por nada. Ele não tem motivo para se orgulhar. Ele pode ter um grande feito e ninguém precisa saber. Basta você viver o que Deus está fazendo por você, sem você se exaltar, sem você diminuir pessoas, sem você colocar ninguém para baixo. Davi nunca disse para ninguém: olha, eu matei um leão, eu matei um urso. Não, ninguém sabia disso. Mas quando o gigante, que ele ouviu o desafio, ele diz: não, eu vou lutar. E ele não foi lutar pelo ego dele, ele foi lutar para traçar um novo caminho para ele e para a nação toda. Ele só tinha uma funda. Eu quero que você entenda que as vitórias que você consegue com Deus não dependem do que você tem, não depende do teu preparo, da tua capacidade intelectual, da tua posição, do teu dinheiro, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o dinheiro falha, a posição falha, a saúde, o físico falha, o status falha, mas a fé nele nunca falha, a confiança nele nunca falha, a certeza nele nunca falha. E Davi foi para virar o jogo. Ele só tinha uma funda. Ele pegou 5 pedras. Alguém disse que essas 5 pedras do ribeiro, pedras polidas, porque no ribeiro só tem pedra polida, não é pedra bruta. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu gosto dessa declaração bíblica, que Jesus apanhou 5 pedras do ribeiro. O ribeiro representa o fluir do Espírito Santo. E as 5 pedras representam o nome de Jesus. As 5 letras que compõem o nome de Jesus. E Davi, ele vai ao encontro do gigante com uma certeza.
certeza absoluta que o gigante ia cair. Aí você pergunta, mas pastor, qual é o segredo de Davi? Na verdade, Davi tinha 3 certezas. Por isso que ele enfrentou o impossível e traçou um novo caminho para a nação de Israel. Eu vou falar para você das 3 certezas. A primeira, a certeza de que ele estava com Deus. A certeza de que ele conhecia que Deus é real. A certeza de que Deus nunca falha e ele não pode falhar. Veja, 1 Samuel 17:37, nós lemos, foi o que ele falou: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Salmo 18:19, olha o que ele falou. Salmo 18:19, ele me livrou do perigo, ele me salvou porque me ama. Versículo 29, coloca aí, versículo 29, tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder vencer as suas defesas. Versículo 30, este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Ele é um escudo para os que procuram a sua proteção. Então, a primeira certeza que Davi tinha é que Deus estava com ele, ele conhecia Deus. Deus não pode falhar. É importante eu ressaltar algo aqui, que eu posso dizer como experiência de muitos anos. Às vezes as pessoas querem uma bênção. Então, o pastor ora porque eu quero uma bênção na minha vida, eu quero uma bênção na minha casa, eu quero uma bênção na minha família, mas a pessoa não se preocupa em conhecer a Deus, não se preocupa em andar com Deus. Quando eu falei aqui, nós somos edifício de Deus, sabe por quê? Porque Ele tem que ser a base, Ele tem que sustentar você, Ele é o teu refúgio, Ele tem que ser a tua fortaleza, Ele tem que ser o teu socorro, é Deus. Isso te torna vencedor. Foi o que Davi fez, essa era a primeira certeza dele. A segunda, Davi conhecia sua identidade. Você sabia que o pai de Davi não acreditou nele? Você sabia que os irmãos de Davi o desprezaram, inclusive nesse dia? Quando ele não estava lá na guerra para lutar, ele foi levar alimento para os irmãos na guerra, que o pai mandou, e tomar informações de como estavam os irmãos para levar de volta para o pai dele para casa. Ele chegou lá levando queijo, levando mel, levando charque, e chegou lá e deu para os irmãos quando o gigante se levantou e a voz dele ecoou no vale. Os irmãos, e aí ele já perguntou, viu todo mundo tremendo de medo, ele disse, não, mas ninguém vai lutar com o gigante? Como vocês vão viver humilhado por esse gigante? Será que em Israel não existe um Deus? Será que vocês não acreditam em Deus? Vocês estão brincando de religião, brincando que vocês vão na igreja, mas não acreditam em Deus, não podem viver com Deus, não creem em Deus. Eu vou lutar com o gigante. Aí o irmão dele disse, vá para casa, porque o teu coração é mau. Eles não acreditavam em Davi. Quando Samuel foi ungir um rei, o pai dele nem convidou ele para ir lá na casa.
Diz para ele, ó, fica lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel manda todo mundo passar diante dele, e o Espírito de Deus não é nenhum. Aí o profeta diz, mas não tem mais ninguém. Aí Jessé, que era o pai de Davi, diz, não, tem o mais novo, o menor. Mas o menor eu não chamei, porque ele está lá cuidando das ovelhas. Esses aqui são os guerreiros. O profeta diz, não, nós não vamos se assentar até que ele não chegue aqui. Então ninguém acreditava em Davi, mas Deus acreditava. Ninguém pode acreditar em você, mas Deus acredita em você. Sabe por quê? Porque quando você vence, que Deus chama você para vencer, não é porque você é bom, é porque Ele vai te capacitar, é porque Ele vai te abençoar, é porque Ele vai te ungir, é porque Ele vai fazer algo grande através da tua vida. Então, outra certeza de Davi é que Davi conhecia a sua identidade. Ele não se via como um menino rejeitado pelo pai. Ele não se via como alguém inferior. Ele sabia que ele era ungido de Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele tinha uma unção. Quanta gente, por mais que Deus fale, por mais que o líder ensine, por mais que ele conheça a palavra, ouça a palavra, mas fica dizendo, eu sou um coitado, ninguém olha para mim, o pastor passou por mim e não me cumprimentou, não vou mais na igreja. O pastor passou por mim, não me olhou na rua. Gente, se eu passar na rua, eu não vou olhar para a maioria de vocês. Às vezes eu fico até meio constrangido. A pessoa diz, ô pastor, como é que você está? Tudo bem? Ela está aqui, mas nunca falou comigo e eu não conheço ela. E aí eu fico indeciso, eu pergunto, tá, mas de onde você me conhece? Tá, tudo bem, minha irmã. Diz, não, pastor, eu sou líder de célula, eu estou lá na igreja, mas eu nunca falei com ela. Então, Davi não era aquela pessoa que ficava reclamando e querendo atenção, e querendo um ombro para chorar. Sabe por quê? Porque os vencedores não vivem chorando as pitangas. Os vencedores são aqueles que decidiram ir para frente e vencer e cumprir o propósito. Os vencedores não têm tempo para chorar. Os vencedores não têm tempo para reclamar. Não tem tempo para pedir atenção. Davi poderia ser aquele que ia chorar, mas ele não, ele se levantou. Ele conhecia a sua identidade. Ele sabia que o chamado de Deus era maior que o medo, e era maior que o gigante. E terceiro, Davi agiu com fé ousada. Enquanto outros, os soldados, mediam o tamanho do gigante, eu acredito que Davi media o tamanho da fidelidade de Deus. Porque aqui há uma diferença muito grande que você precisa aprender. Se você olhar para os gigantes de hoje, e gigantes existem. Gigantes existem. E eles estão humilhando pessoas. O gigante da dúvida, o gigante do medo, o gigante do vício, o gigante da dor, o gigante do fracasso, o gigante que coloca a pessoa lá embaixo e faz ela viver das experiências passadas, e a pessoa nunca se levanta para construir um futuro. O gigante tem desafiado muita gente, tem humilhado muita gente, muita gente. Gigantes existem hoje. Talvez você que está aqui hoje é só mais um pai, só mais um pai
que a família nem valoriza. Talvez aqui hoje você é só mais uma mãe que os filhos feriram, ou você é só um jovem incompreendido pelos pais, ou você é só mais um que tentou muitas coisas e não deu certo na tua vida. Talvez você é só mais um que não consegue vencer o vício, que desistiu de sonhar, que não consegue mais ver uma oportunidade na frente, que não consegue se levantar porque a tua mente se condicionou, porque o gigante maior está dentro de você, te dominando. O maior gigante que você tem que enfrentar, que você não venceu, está aqui. A fortaleza que te tira do propósito, que se levanta contra o conhecimento de Deus. O maior gigante muitas vezes está dentro da pessoa. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, através dos sinais que vocês viram aqui, da palavra que você está ouvindo, Deus está dizendo para você: eu já te preparei para vencer gigantes, a minha presença está aqui, e se você estiver comigo, você não vai ser derrotado, você vai vencer. Agora nós precisamos aprender o seguinte, se espelhar no modelo que eu estou falando, na inspiração de Davi. Você é capaz de crer que Deus é Deus? Você tem coragem para acreditar que Deus é Deus? Davi tinha coragem, mas a coragem de Davi não veio do palácio, veio da solidão na oração lá no pasto, veio da fé, veio dos louvores que ele cantava, veio dos momentos de oração que ele tinha, dos momentos de reflexão. A coragem de Davi veio da fé e a consciência na presença de Deus com ele todos os dias. Ele não buscou glória, não. Hoje é o dia de vencer. Nós estamos, o nosso tema, coloca o nosso tema aqui do ano, o ano da conquista. Mas sabe quem que vai escrever a história de vencedor? Não é aquele que reclama. A história não vai ser escrita por quem tem medo de trabalhar. A história não vai ser escrita por quem tem medo de renunciar certas coisas, porque muitas vezes a pessoa, não, eu não vou seguir Jesus porque eu não largo mão disto, não é hora ainda, porque eu ainda quero aproveitar esse mundo, eu não quero agora, porque eu não sou capaz de abandonar esse vício. A história não vai ser escrita por pessoas que agem desta forma, a história vai ser escrita por pessoas inconformadas, com pessoas que têm a coragem de virar a mesa, virar o jogo e dizer, não, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não quero mais isto no meu caminho, eu não quero mais isto no meu coração, eu não quero mais isto na minha casa, eu não quero isso para o meu futuro, eu não quero isso para os meus filhos, hoje eu viro o jogo e eu vou vencer. A história vai ser escrita por aqueles que se determinam, por aqueles que se levantam, por aqueles que creem que Jesus está vivo, porque a vitória foi selada lá na cruz do Calvário, quando Jesus venceu por nós. Será que você entende? Quando Jesus venceu por nós lá na cruz, a vitória. Eu digo para vocês, irmãos, eu travei muitas batalhas na minha jornada. Esses dias eu me lembrava de um caso que eu estive na cidade quando eu me enfrentei legiões de demônios numa pessoa.
Hoje até por sinal está aqui o pastor Antônio. Pastor Antônio, só fica de pé aí para o pessoal e a pastora. Se coloque de pé. Dá para ligar a luz aqui? Vamos ver? Aí. Deus abençoe, pastor. Esse pastor aí, eu o conheço há 30 e poucos anos atrás. Ele construiu muitas igrejas, e construiu trabalhando mesmo com as mãos. E eu tenho uma experiência na igreja dele, que num sábado, fomos pregar lá, ele estava me procurando, na época não tinha celular, ele me procurando há um mês, e o Espírito Santo falou no meu coração: se levante e vá para a cidade tal, que era a cidade dele. Era 100 e poucos quilômetros, 200 quilômetros, não sei quanto. E eu disse para a pastora: amor, vamos na casa, vamos visitar o pastor, que Deus está falando comigo. Quando cheguei lá na porta dele, ele começou a chorar. Ele disse: pastor, eu estava te procurando há um mês e não sabia onde você estava, porque a gente estava fazendo campanha, viajando. Que bom que você veio aqui. Tá. Aí dormi na casa dele, ministramos, ele está aqui como testemunha. E eu tive um sonho, que eu estava pregando no interior e orando por um homem moreno, paralítico, com 2 muletas. Eu disse: olha, Jesus já te curou, não precisa você andar desse jeito, se levante e ande. E o homem caminhou. Aí de manhã ele disse: pastor, hoje nós vamos orar no interior, nós vamos almoçar na casa de um homem. Ele falou, esse pastor aqui, nós vamos almoçar na casa de um senhor, na colônia, que eu orei pelo filho dele, que foi picado por uma cobra venenosa, e os médicos desenganaram, eu orei, e Jesus curou. Eu disse: vamos, pastor, claro. Aí ele começou a me contar, ele disse: ó, pastor, quando eu cheguei aqui, eu cheguei sozinho, não tinha dinheiro, não tinha nada, e não tinha ninguém, e eu não tinha o que comer. A única coisa que eu tinha, que eu podia comprar, farinha de milho e café. E ele disse: eu tinha um cachorro policial, pastor alemão, que liga a luz, que essa andorinha, isso é uma andorinha, gente, dá para ligar a luz para essa andorinha parar de voar. Ele disse: o meu cachorro policial, pastor alemão, recusava a polenta, não queria mais comer polenta. Eu disse: também não tinha sangue de italiano, né? Aí esse colono veio para pedir oração pelo filho. Aí o pastor disse: vamos almoçar conosco? Então, entrou a almoçar, colocou polenta e o bule de café. Aí o pastor colocou o café na xícara, o pedaço de polenta, e o colono desarmado, daí não sabia o que fazer para o almoço, nunca tinha almoçado polenta com café. Ele colocou, o pastor que me contou, colocou a polenta no prato, picou e derramou o café. Daí dizia: eu gosto de polenta, polenta com café assim. Comeu, e no outro dia trouxe as coisas para o pastor. Fomos lá, enquanto ele matava o porco, fomos orar por uma mulher. Depois, à tarde, fomos em outro lugar. Eu vou resumir aqui. Chegamos na terra, lá onde a gente ia, à tarde, tinha 100 pés de mandioca aqui. Diz: ó, pastor, esses pés de mandioca aqui é da igreja. Eu disse: mas o senhor tem terra aqui, pastor? Ele disse: não, aqui todo o povo da colônia que frequenta a igreja, eles são dizimistas fiéis. Se esse senhor, ele plantou 1000 pés de mandioca para ele, 100 para a igreja. As galinhas põem ovos, se deu 100 ovos, 10 ovos é para a igreja. Aí ele disse: eu levo alimento para o hospital, eu levo alimento para pai, eu levo para várias entidades aqui da cidade, a igreja sustenta, alimenta, é uma andorinha, gente, não se preocupe, sustenta, porque o povo dizimista fiel, tá, fui pregar lá ao ar livre, estou pregando, os céus manifestam a glória de Deus, a terra anuncia as obras da sua. Salmo 19:1, os céus, coloca aqui, Salmo 19:1,
O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Tem gente que diz: eu só quero ver, eu só acredito se eu vejo. Olha a natureza que você vai ver Deus, meu irmão. Aquilo que as suas mãos fizeram. Estou pregando sobre isso aqui. Poderia até ler para você entender o que está acontecendo aqui, o versículo 2. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso, nem palavras, e não se ouve voz nenhum e nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Só isso basta. Eu estava ministrando sobre isso, que não tem como você negar que este relógio aqui não foi feito por um engenheiro. Não tem como você negar que a natureza, as plantas, os peixes, os animais, as fases da lua, como elas influenciam a natureza, que não há um Criador que colocou ordem em tudo que existe. Estou pregando, de repente eu olho, está um homem moreno, com 2 muletas no chão. Parece que o nome dele era Marcos, seu Marcos. Leonardo, está aqui. Eu cheguei para ele, coloquei a mão nos ombros e disse: fiz como um sonho, meu irmão, Jesus já te curou há 2000 anos, se levante e anda. E no domingo à noite ele fez 12 quilômetros a pé, para provar que Jesus tinha curado ele, totalmente curado, totalmente liberto. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Quando se fala em Davi, você não lembra dele por ele ter tido medo. Quando você fala em Davi, você lembra dele porque ele venceu um gigante. Hoje é o dia de você decidir. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não meça o que tem te afrontado, mas meça o tamanho da bondade de Deus por você. Coloque a tua fé em ação e diga: Deus, hoje eu vou traçar um novo caminho na minha vida, um novo começo, porque eu não aceito mais esse vício, eu não aceito mais isto na minha vida. Hoje eu determino a minha vida abençoada, a minha casa abençoada, a minha vida abençoada. Hoje eu decido valorizar a base que tem me abençoado, porque eu acho que a maior tragédia na vida de uma pessoa é a ingratidão. O gigante da ingratidão tem matado muita gente. Quando a pessoa bebe, se alimenta, se restaura e depois vira as costas para o líder, vai embora, como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Não, Davi colocou ordem na casa quando colocou o gigante por terra. Davi, com uma atitude, ele fez com que Israel fosse abençoado. Uma atitude, quando você se levanta, quando você crê, a glória de Deus vem para te abençoar. Feche os teus olhos.